A gente vai ver um pouquinho sobre empresa familiar. Nós já estudamos os conceitos de cultura, clima, valores, né? As questões também da confiança na organização foram os temas que já abordamos. E agora nós vamos abordar o poder e cultura da empresa familiar. Em que difere, né? O poder e a cultura na empresa familiar. A gente sabe que a empresa familiar ela vai ter, além do contrato jurídico, ela vai ter os laços familiares, né? Os laços sanguíneos, podem ser irmãos, filhos, primos, tios, né? E isso, o contrato jurídico ele pode ser até desfeito, mas esses laços não são, né? Então, esses laços perduram por toda a vida. A cultura familiar, a cultura da empresa familiar é perpassada muito pela visão do fundador, né, seus valores, e isso também vai ter muito dos valores e das crenças da empresa também, né? Esse poder na empresa familiar, ele pode ser um poder mais autocrata, ele pode ter uma característica autocrata, ou seja, eles vão se proteger de possíveis ameaças, alguém que destoe do que eles acreditam pode ser banido do grupo, né? Porque não faz sentido alguém que ameace a hegemonia, né, da empresa. A gente pode ver também o fundador atrasando, a gente pode ver o fundador atrasando a sucessão, porque ele quer permanecer no cargo. Isso também pode ser uma questão que a gente pode ver, né? Ele demorando um pouquinho, porque faz sentido que ele fique sempre à frente da empresa. Então, vai estar sempre aí atrasando um pouco, dizendo que faz sentido, que é melhor para a empresa que ele fique, e deixando essa sucessão mais morosa, né? E isso também é o resultado, isso também acaba fomentando muito conflito dentro da organização familiar. Quais são aspectos da organização familiar que a gente vai ver, conhecendo a sociedade onde essa empresa está inserida e conhecendo o fundador, a gente vai conhecer um pouco da empresa também, né? Se a gente trouxer agora, né, recentemente a gente viu um grande empresário brasileiro que faleceu, né, o Silvio Santos, e como é que ele mantinha as suas empresas, né? Um grande conglomerado de muitos bilhões de reais, não me lembro agora quantos bilhões de reais era o seu patrimônio empresarial, e eu pelo menos vi algumas entrevistas de algumas pessoas trabalhando com ele, dizendo que era um cara que se preocupava com as pessoas, a Marisa, a Maísa, né? Aquela menina que começou com ele, hoje é uma adulta, que está agora como na Rede Globo também, vai apresentar uma novela, ela dizendo que ele se preocupou com ela a ponto de fazer uma poupança para ela, né, para ela comprar um apartamento. Então, o dinheiro, um valor caía numa conta corrente, a outra caía numa poupança para ela. Eu vi também a Eliana falar que ele se preocupava bastante com ela, né, tinha uma conversa muito próxima das pessoas que eram seus empregados, né? A gente pode ver também uma outra empresa que, em dado momento, ficou familiar, que foi o grupo Pão de Açúcar, né, com Abílio Diniz, que também faleceu recentemente. Esse homem era um visionário e essa empresa teve processos assim muito à frente do seu tempo e se manteve, né? Esse assunto da empresa familiar, ele vai fazer uma interface com o outro assunto que nós vamos falar, que é técnicas para a gestão da mudança. Então, muitas vezes, né, quanta mudança é preciso ser realizada dentro da empresa familiar para ela ficar mais moderna,
para ela ter seus processos mais, vamos supor, reestruturar toda a sua organização, por exemplo, alterar a hierarquia. Muitas vezes vai ser necessário uma mudança para alterar a hierarquia. A questão de uma fusão ou aquisição, né? A empresa pode se fundir a outra. Então, tudo isso vai levar a um processo de mudança. E a mudança, gente, não podemos ser românticos. Nós, seres humanos, nós gostamos do que é familiar. Nós meio que corremos da mudança, né? A mudança é como se nos ameaçasse. Então, muito mais numa organização onde a pessoa é empregada e essa mudança pode vir a ocorrer e ela perder a sua função, perder seu cargo, perder seu poder. Então, a gestão da mudança nas empresas é uma coisa muito melindrosa e é muito orquestrada pelo pessoal do Recursos Humanos, né? Esse curso que vocês estão fazendo, amanhã, essa posição no mercado que vocês podem vir a galgar dentro do Departamento de Recursos Humanos, vocês vão ajudar a orquestrar algumas mudanças. A gente vai ver hoje que essas mudanças, o gestor ele vai ter que entender que a mudança é uma coisa central, ela não é uma coisa periférica. E a mudança dentro do mundo globalizado de hoje, ela é indispensável. As empresas que querem se manter inalteradas, né, sem inovações, elas podem correr o risco de amanhã não estar mais no mercado. E essas mudanças, elas tanto podem ser orquestradas por gente da própria empresa, né, como por pessoas externas que a empresa pode vir a contratar. Experts em mudanças, por exemplo, a depender do tipo de mudança que ela queira operar. Vamos supor que ela seja uma empresa, ela vai querer fazer um redesenho dos seus processos ou automatizar processos. Então, ela vai contratar agentes externos que sejam experts nesse aspecto para poder vir ali orquestrar essa mudança dentro da empresa. E a gente vai ver que muitas vezes esse agente externo pode não ser uma boa opção, porque ele vai destoar um pouco da cultura, ele vai trazer, ele não vai conseguir ter uma boa interlocução com a empresa, né? A gente também vai ver que essa mudança também pode ser levada por um agente interno, mas isso também pode ter vantagens e desvantagens, porque o agente interno, algumas pessoas podem não gostar do agente interno, não ter um bom relacionamento com ele. Ele, nesse momento de mudança, ele pode favorecer seus amigos, né? E dar foco em questões que favoreçam as pessoas do seu grupo, as pessoas do seu departamento, né? Então, são vários aspectos que a gente vai estar vendo com relação à mudança. E uma das coisas que eu gostaria de frisar aqui é que hoje a única coisa que não muda é a mudança, tá? Então, mudança vai ser uma coisa que a gente hoje está vendo muito em jornais, em revistas, nas próprias mídias sociais, né? Mudança é a tônica de hoje em tudo. Tem as grandes mudanças disruptivas, né? A gente vê aí a questão do quando, né? No passado surge o iPhone, né? E surge o smartphone, né? Então, isso tudo, essa mudança que ocorreu do smartphone, essa coisa quando a Apple traz o iPhone, é aquela coisa que a gente pode usar aquela musiquinha do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, as organizações hoje estão muito nessa vibe, né? Nessa vibe da música do Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. As mudanças ocorrem a todo momento. Então, as mudanças disruptivas, a questão da internet, né? A questão da inteligência artificial. Hoje, todas as empresas se adaptando, adequando seus processos às questões da inteligência artificial, né? Então, as mudanças podem ser também uma transformação digital que a empresa queira fazer, pode ser um lançamento de um novo produto, ela pode agora,
querer lançar uma nova gestão da qualidade, né? Trazer novos quesitos para a qualidade. Ela pode trazer também, a mudança pode ocorrer porque ela está querendo implantar alguma ISO, né? Alguma certificação. Então, a depender do segmento que essa empresa atue, né? Se é uma empresa do ramo hospitalar, se é uma empresa do ramo farmacêutico, se é uma empresa do ramo escolar, todas elas vão estar se adequando ao momento, né, dessa economia volátil, né, desse formato de mercado volátil. A gente também pode ver um pouquinho dessa questão com o sociólogo Zygmunt Bauman, que fala da questão da sociedade líquida, né? E por que sociedade líquida? Porque tudo se desfaz, né? O líquido, ele é amorfo, ou seja, o líquido não tem forma. Então, do mesmo jeito que o líquido não tem forma, hoje nós estamos vendo que a nossa sociedade, ela também não tem aquela coisa pré-moldada, né? Pré-formada. Ela pode se transformar a qualquer momento por um clique. Zygmunt Bauman diz que nós caminhamos sobre uma fina camada de gelo que a qualquer momento ela pode quebrar e a gente sucumbir, né? E a gente ser afogado, ser tomado por essas alterações, por essas mudanças de mercado. Bora dar uma olhadinha de entrada aqui nos slides que eu fiz para vocês. O nosso slide aqui está falando o seguinte, né? Que relembrando aí as questões da cultura e do poder, né? Qualquer organização pública, privada, sem fins lucrativos, filantrópicas, entre outras, ela vai estar aí imersa na sua cultura corporativa, né? E essa cultura, ela vai estar embasada aí, ela vai estar permeada pelas interações entre as pessoas que fazem parte desse grupo, né? E também onde nós vamos ver as relações de poder. E relação de poder, a gente precisa entender que a relação de poder não é uma subjugação de uma pessoa que manda e outra que obedece, né? O poder é a prerrogativa aí de decidir, a condição do chefe, do CEO, do gerente, que ele vai estar numa posição em que ele pode decidir algumas coisas. Ele tem ali na sua manga a cartada final, né? E essas interações de poder, ela não deve ser uma coisa de subjugação, como eu falei, deve ser uma relação social. O poder seja uma relação social. Então, existe alguém que tem mais responsabilidades, né? E, por consequência, também tem mais poder. E sabe também a pessoa que está com a responsabilidade de levar aquele grupo nos processos, né, da empresa, sejam quais forem eles, né? Nos processos comerciais, os processos jurídicos. Então, todo o direcionamento da empresa pode estar sobre os ombros de alguém. E esse alguém tem o poder. Pode ter privilégios, mas também tem muitas responsabilidades. E, geralmente, né, é um ser solitário, né? O líder, os CEOs são seres solitários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Gente, eu estou vendo uma informação aqui. Estamos lhe ouvindo, todavia o som da senhora não está saindo. Não entendi. Estão me ouvindo ou não estão ouvindo? Vou seguir. Vou passar aqui o slide. Então, gente, a questão do poder. Alguém me respondeu aqui. Certo, alguém está dizendo que está ouvindo sim. Ok, muito obrigada. Então, veja, o poder ele vai ser um forte influenciador dessa cultura corporativa. E ele é necessário, né? Porque ele vai estar à frente, né? Ele vai estar ditando os processos de controle, vai negociar, vai estar à frente das negociações, vai ver as arbitrariedades, ou seja, de repente vai
aquela história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pode ser uma coisa arbitrária, né? Tem também a questão dos processos, das deliberações, né? Das decisões que vão ser tomadas. Então, o poder vai estar todo respondendo a essas necessidades que a empresa tem de processo de controle, articulações, negociações, arbitrariedades ou deliberações, né? E vai estar sempre ali, lado a lado com a cultura. Alguma coisa aqui no chat? Certo, já me responderam. Ok. Tá? E a gente pode aí pegar um pouco do que traz Maquiavel, né? Maquiavel tem essa grande obra, O Príncipe, que é uma obra muito antiga, que ele vai dizer que o poder deve ser conquistado sempre, né? E qualquer possibilidade, qualquer ameaça que estiver sendo feita ao poder, isso precisa ser combatido com força imediatamente, né? Para exterminar qualquer oposição na raiz, né? Isso é na obra O Príncipe. Hoje, se a gente trouxer esse pensamento para dentro das organizações, esse pensamento ele não tem condições de sobreviver dentro das organizações, né? Porque hoje, nas empresas, a gente tem uma relação mais equânime, uma relação menos hierarquizada, né? Onde tudo pode ser negociado, né? Através da comunicação, do diálogo. Então, se existe uma divergência, isso pode ser resolvido entre os comandados e os comandantes. Isso pode ser resolvido entre os líderes e liderados. Então, esse pensamento de Maquiavel, ele não se sustenta hoje dentro das organizações. E, principalmente, né, com todas essas possibilidades, com todas essas ameaças de mudança que a sociedade sofre. Então, essas relações de poder muito arbitrárias, elas realmente não vão sobreviver dentro das organizações, não sobrevivem. Aí, retornando, né, reforçando a questão do quanto a identidade da empresa é definida por sua cultura, né? Então, a gente viu que a cultura ela tem os aspectos, né, os artefatos, que são aquelas questões que são as coisas visíveis, né? A logo, o uniforme, a decoração. E tem as questões invisíveis, que são os valores, as crenças, né? O que as pessoas entendem, que já viram que dá certo, né? A forma como resolveram os seus problemas e viram como dá certo e ali se torna uma forma de se relacionar, uma forma de resolver todas as questões que dizem respeito ao dia a dia da organização. Então, aqui está escrito: a identidade de uma corporação é definida por sua cultura organizacional, que é responsável por proporcionar a união de seus membros em torno de objetivos, ações, comportamentos e relacionamentos. Nesse contexto, todos os processos decorrentes do convívio social na organização são marcados pelos traços de sua cultura. Ou seja, as resoluções de problema, a forma como a empresa decidiu se comunicar com os seus funcionários, a forma como ela decidiu se comunicar com seus clientes, como ela conseguiu se comunicar com as autoridades, né? Tudo que ela trilhou, tudo que ela desenhou para seu funcionamento. Isso é cultura. E aí, adentrando a questão da organização familiar, né? Quando a gente vai falar na cultura da organização familiar, a gente vai ter que ver a questão do fundador, ou seja, a pessoa que criou essa empresa, né? O membro da família que criou essa empresa, o proprietário, o dirigente dessa organização. E aí a cultura vai ser o reflexo dos seus valores e das suas crenças. Então, a depender da sociedade e do seu fundador, a empresa vai ter determinadas características, vai ter determinadas crenças, vai ter determinado código de ética, né? Se o fundador, uma pessoa ética, uma pessoa que tem as questões humanitárias, se é uma pessoa flexível, se é uma pessoa inovadora, se é uma pessoa que tem visão de futuro bem estabelecida, bem delineada, essa empresa também vai ser uma empresa que está com foco no futuro, que está com a visão de futuro
bem alicerçada, né, para a inovação. A questão de conhecer esse fundador para saber se é uma pessoa centralizadora, autocrata, né? Ou se, em alguns momentos, assume uma atitude paternalista em relação aos seus subordinados. Então, um fundador ele pode ser centralizador, autocrata ou paternalista. E isso vai influenciar tanto os seus subordinados quanto os seus parentes que estão dentro da empresa. Então, a partir daí, a empresa vai se delinear com essas características. Né? Muitas vezes, esse fundador pode ser uma pessoa ocupada, né? E aí ele cria, né, a empresa, se ocupa dela, é um poderoso, né? A pessoa está ali com todo o poder na mão, né? E ele é criador e também beneficiário de todo o seu poder. Tudo que ele criou, ele vai colher, né? Ele vai colher aí os benefícios, né, do que ele fez dentro da sua organização. Ele vai ter responsabilidades e medo, né? Vai se achar imortal, vai se achar inoperante, vai se achar onipotente, né? Algumas vezes solitário, mas e muitas vezes retardando a sua própria sucessão, né? Então, já que ele é onipotente e imortal, ele realmente entende que aquela empresa não vai sobreviver sem ele, e ele tem que permanecer ali o maior tempo possível, estando à frente de todos os processos. Alguma pergunta, gente? Pergunta aqui no chat. Ok. Eu trouxe aqui essa figura com as características da autocracia dentro de uma empresa familiar, que é gerida por um único indivíduo ou um grupo pequeno que comanda a organização. Então, essas pessoas que estão nessa empresa familiar, eles vão protegerem-se de qualquer oposição interna ou externa, a fim de obterem a maior coesão do grupo. Então, assim, algum colaborador que não aceite, né, as questões que eles trazem, as ordens, algum colaborador que queira provocar alguma mudança nessa empresa familiar, ele vai ser, como foi colocado, né, até na questão de Maquiavel, ele vai ser meio, o mal vai ser cortado pela raiz, né? Então, na empresa familiar, os seus indivíduos, os seus membros da cúpula, né, da direção, vão estar aí se protegendo da melhor maneira possível para que ninguém venha a enfraquecer o poder deles, quando eles são autocratas, tá? Uma outra característica que demonstram ser poderosos e fazem notar e transcender essa dimensão de poder. Então, muito claramente, né, mostram que estão no poder e ali, quem estiver ali vai ter que acatar e aceitar tudo que eles venham a ditar. Criam uma zona de proteção contra aqueles que atacam o seu poderio por meio de penalidades diversas. Então, pode causar uma suspensão, né? Alguém que foi contrário às regras, podem dar uma suspensão, pode ter demissão, pode ter qualquer penalidade para que eles possam se proteger, né? E criem sua zona de proteção. Eles exigem do grupo absoluta lealdade às suas ideias e conceitos. Então, veja, uma empresa familiar, se o dono estiver com essa autocracia muito marcada e exigindo absoluta lealdade às suas ideias e seus conceitos, uma pessoa que venha com ideias de inovação, uma pessoa que venha trazer as suas preocupações com o mercado, se a empresa não se atualizar, não inovar, pode vir a sair, né? Pode vir a fechar, essa pessoa vai ser banida, essa pessoa não vai ser escutada, porque essa cultura não permite esse tipo de inovação, né? A pessoa tem que ser leal, né? Mesmo que o que eles tragam hoje não seja uma coisa moderna, né? Uma coisa atualizada, isso vai ter que ser aceito pelo grupo.
Nesse regime também da autocracia, valorizam suas virtudes e negam seus defeitos. Então, nessa cultura de empresa familiar, que tem a autocracia como maneira de gerir, né? Essas pessoas não vão identificar seus gaps, né? A necessidade de desenvolvimento, se precisam fazer um curso, se precisam fazer uma pós-graduação, se precisam se atualizar, porque eles simplesmente não têm defeitos, não têm gaps, não têm necessidade nenhuma de mudança. Tá? Definem-se como portadores de uma única verdade que se constitui na garantia de continuidade da empresa. Então, essa verdade é única, né? E assim querem que a empresa continue. Isso pode ser uma grande ameaça se a empresa não se atualizar e não abrir, não abrisse para o mercado, não abrisse para as inovações de mercado. Elimina a interação com outros grupos, fato que reforça as características negativas. Então, empresas do mesmo ramo, eles não vão fazer relacionamentos, né? Consultores do ramo que eles atuem também, eles realmente vão se fechar, né? Para que não sejam vistos, né, as suas questões negativas, as suas necessidades de mudança. Aplica um regime ad hoc, né? Ad hoc significa destinado a essa finalidade. Então, o regime deles é para eles mesmos, né? Então, esse regime é de premiação ou de castigo, e esse é o objetivo, e ninguém pode questionar isso. E influenciando esses grupos dentro da empresa, né? E esse regime vai oferecer os métodos e também vai oferecer as questões de avaliação de desempenho. Então, através desses métodos, as pessoas serão avaliadas diante de suas funções e etc. Essas características, né, que nós falamos no slide anterior, né, vão influenciar sobremaneira as relações dentro da organização. Então, em alguns momentos, a maneira que é gerida a empresa familiar, ela pode ser um verdadeiro inferno emocional. Então, o poder do seu fundador, junto com as pessoas que estão ali à frente do, do conselho, à frente da direção, da gestão, né, acaba sendo prejudicial ao desenvolvimento da empresa. Acaba sendo, é como se a própria empresa fosse uma erva daninha, né? A gestão, o formato de gestão, a cultura empresarial fosse uma coisa que trabalhe contra a permanência da empresa no mercado. E assim, como a empresa, o grupo familiar está ali dentro, acaba se confundindo com a própria família. Então, a gente não sabe onde começa a empresa e onde começa a família, onde termina a empresa e onde termina a família. Está tudo misturado, né? E ocasionando diversos conflitos. Então, é aquele disse-me-disse, né? Os feedbacks não são feitos de maneira adequada, os feedbacks são feitos dentro com aspectos emocionais, né? Quando a gente fala em verdadeiro inferno emocional, é porque tudo vai ser analisado e avaliado como contrário, né? Quem não está conosco, né, está contra nós, como se fosse esse o mote da empresa familiar. Se as pessoas não, se os funcionários não concordam com o que é dito, né, estão contra a organização e aí precisam ser banidos. E se houver algum problema, algum conflito entre eles como família, né, isso acaba extravasando para o processo organizacional também. Então, a verdadeira mistureba. Alguma pergunta até aqui, gente? Algum questionamento?
Então, vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Ok, não tem nenhum questionamento. Gente, agora a gente vai conversar sobre as técnicas para a gestão da mudança, né? Como eu falei há pouco, né? Nós, seres humanos, gostamos do que nos é familiar. Então, qualquer mudança proposta vai causar um desconforto. Isso na nossa vida pessoal, né? E na empresa também ocorre da mesma maneira. Então, algumas reações, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Muita gente vai se sentir ameaçada, muita gente vai achar que estão querendo tomar a sua função, né? Que sua função vai ser extinta. E assim, muita gente tem um pensamento romântico sobre a empresa, ou também aquela coisa, né? De antiguidade é posto. Eu estou há muito tempo aqui nessa empresa já, as coisas sempre foi assim, sempre foram assim, deu certo até agora, não entendo por que estão querendo mudar. Só que quando uma mudança é proposta, existe um estudo, né? Um planejamento estratégico para que aquela mudança, quando ela vem ser proposta, ela já foi estudada, espera-se, né? Que ela já tenha sido estudada pela, pela direção da empresa, né? Pelos os altos comandos da organização. Então, algumas pessoas não vão compreender o motivo da mudança, vão sabotar essa mudança, né? Vão desejar que essa mudança não seja bem sucedida, né? E aí, os gestores, eles têm que estar preparados para que essas mudanças possam ocorrer apesar das resistências. E como a gente pode estar realizando essas mudanças apesar das resistências? Tem algumas técnicas que a gente vai ver aqui hoje, né? Como usar alguns agentes para que a gente possa fomentar essa mudança. Então, uma das questões também que, como eu falei, né, as mudanças podem ocorrer, né? Que mudanças seriam essas, né? Uma mudança estrutural, a digitalização de todos os processos, né? Uma pegada mais digital para a empresa, uma fusão ou uma aquisição de empresa, né? Uma implementação de novos processos de TI, um novo sistema de TI também. Então, quando uma empresa vem a propor mudanças no controle de qualidade, mudanças no sistema de TI, ela já contratou alguém, ela já vem estudando isso a fundo. Então, quando a proposta chega, a base, né, os liderados, eles precisam aceitar. E o gestor precisa ser apto a convencer as pessoas de que aquela mudança é necessária, né? E isso como é que eles conseguem, né? Se preparando previamente, os gestores sendo treinados inicialmente. Então, em primeiro lugar, se treinar os gestores ajuda muito, porque aí as pessoas da base, quando vão ser treinadas, elas já viram que os gestores já estão atuando dentro do novo formato proposto. Essa questão aí da globalização, né, vai impactar muito as organizações. Eu não sei se vocês já ouviram falar no darwinismo organizacional. É aquela ideia que a gente pode ver de Charles Darwin, né, com a teoria da evolução das espécies, né? Questão até dos dinossauros, né, que não sobreviveram porque não se adaptaram às mudanças que ocorreram na Terra. Então, as empresas que não se adaptarem, elas tendem a serem banidas, né? Então, vão ter que se adaptar, ou se adapta, ou se adapta, né? Ou muda, né? O que significa ou muda, ou muda? Ou a empresa muda, ou ela vai mudar no sentido de ela vai deixar de existir no mercado. E os gestores, eles a grande, vão ser a grande ferramenta para essas mudanças. E eles precisam estar treinados para orquestrarem essas mudanças. Então, os gestores precisam entender que essas mudanças não são periféricas e nem são opcionais, né?
As mudanças precisam se fazer. E muitas vezes essas mudanças elas são necessárias até a própria sociedade, por exemplo, com a questão da sustentabilidade, com a questão da diversidade, né? A questão das práticas mais éticas de governança, né? Então, o próprio mercado está exigindo que as empresas tenham, tenham ações, sejam empresas com responsabilidade, né, ambiental, que investam em sustentabilidade. Em todos os segmentos, as empresas precisam estar atentas ao que o segmento está pedindo. Por exemplo, uma empresa que trabalhe com papel, seja uma empresa que fabrique papel, então que fabrique papel de árvores de reflorestamento. Empresas que fabriquem materiais de limpeza, elas precisam trazer materiais que sejam biodegradáveis. Então, a própria sociedade vai exigindo essas mudanças. E ou as empresas se adequam, ou elas vão ser engolidas por outro concorrente que vai fazer essa mudança. Né? Empresas que extirpem de suas culturas a questão do preconceito, o preconceito racial, o preconceito de gênero, né? O preconceito com relação que seja uma empresa que assimilem a diversidade, todo tipo de diversidade que seja acatada dentro da empresa. Se não for, os próprios clientes vão acabar mudando, né? Mudando a empresa e, consequentemente, não compram seus produtos, consequentemente, a empresa não tem mais resultado, né? Então, ficar atento a isso, né? Que a mudança vai gerar desconforto e as pessoas vão sabotar a mudança. Então, as mudanças hoje, elas são muito mais complexas do que no passado. No passado, a gente podia fazer uma mudançazinha simples e ia se passando. Hoje, né, as mudanças elas são muito mais gritantes devido a essa questão da tecnologia da informação. Então, hoje, as mudanças que ocorrem fazem com que a gente são muito mais perceptíveis, né? As mudanças que ocorrem hoje no seio das organizações. No início, né, com lá atrás, na Revolução Industrial, foi tudo muito lento, né? A questão do Fordismo, a questão da divisão do trabalho, tudo que foi proposto lá no começo da organização, no começo da teoria da administração, foi mais lento. Hoje, né, é muito mais rápido, porque uma simples alteração da questão da inteligência artificial, a gente já tem mais uma empresa que, por exemplo, ela mude todo o seu parque industrial e insira energia solar. Então, ela vai ter um processo muito mais... o custo dela vai ser mais baixo, né? Porque ela acabou introduzindo energia solar na sua operação. Consequentemente, o seu produto ela vai conseguir preços melhores no mercado e vai banir outras empresas do mesmo ramo. Então, as empresas precisam estar atentas para também as empresas do mesmo segmento fazerem o mesmo tipo de mudança. Talvez inserir energia eólica, né? Alguma energia mais, uma energia limpa, para que possa seus processos se tornarem mais aceitos pelo mercado e também mais baratos, né? Então, a mudança é uma condição penetrante, persistente e permanente, inerente a todas as organizações, e principalmente nessa época de mundo globalizado. Tá? A mudança não muda, só o que não muda é a mudança. E aí, essa questão dos gestores, né, como responsabilidade integral deles. Todas as organizações elas precisam mudar, mas nem todas são capazes de realizar essas mudanças de forma adequada. E as organizações menores elas vão ter condições de fazerem as mudanças de forma
mais exitosa, né? E fazendo essas mudanças, elas vão poder sobreviver no século XXI. Então, relembrando, né? Todas as empresas precisam mudar, mas nem todas são capazes de mudar adequadamente. E as que mudarem, elas realmente sobreviverão nesse século, né? No século que nós estamos agora. E assim, as mudanças elas vão ocorrer, né? Em muitos casos, com prejuízos no curto prazo, em troca de benefícios de longo prazo. Vamos supor, trocar um sistema de TI. Então, trocar um sistema de TI de vendas de uma determinada loja. Então, no curto prazo, vai haver muito retrabalho, vai haver desconforto, porque as pessoas não sabem ainda operar o sistema, as pessoas vão sabotar essa mudança, né? Vai haver mais hora extra, né? Porque as pessoas vão precisar começar mais cedo para poder montar o processo, vão às vezes sair mais tarde porque o processo não foi concluído. Então, no curto prazo, pode-se ter algum desconforto, mas a longo prazo os benefícios podem ser maiores. Então, e como que essas mudanças podem ser operadas, né? Essas mudanças elas podem ser operadas com o uso do poder, aquela questão manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E também a questão de uma mudança induzida de forma racional. Então, assim, dizer que a mudança pode ser induzida de forma racional é romântico, porque nem todo mundo vai ter o raciocínio adequado para acatar aquela mudança. Então, também não pode ser com o uso extremo do poder. Então, a reeducação dos processos, ou seja, trazer treinamentos, trazer o empowerment também, ou seja, o empowerment significa empoderar a base, empoderar o colaborador que está na base. Então, ele vai ter autonomia para realizar algumas questões. Então, isso tudo pode ser uma excelente estratégia para fomentar, para ter a mudança, né? Para que a mudança seja realizada de forma exitosa. Se a gente for fazer a gestão da mudança por meio do poder, né? A gente vai acabar usando a coerção. Então, o gestor pode obrigar os seus colaboradores a mudarem para a forma que ele deseja. Então, a gente vai mudar o controle de qualidade do extrato de tomate. Todo mundo vai ter que fazer o extrato de tomate agora, vai ter que fazer o processo da embalagem do extrato de tomate nesse formato. E aí, quem fizer, né, vai receber recompensas. Quem não fizer, vai receber as sanções. Certo? Então, isso pode ser uma mudança imposta, uma mudança realizada por meio do poder. E aí o gestor vai determinar as condições de trabalho, né, que quem fizer pode ser promovido, né, quem fizer pode ter um reconhecimento profissional. Isso pode ocorrer? Pode, mas não dá para a gente se iludir, né? Como a gente viu há pouco, Maquiavel vai dizer que o poder vai ter que imperar absoluto e quem for contrário a ele tem que ser extirpado. Só que nos dias atuais a gente precisa de muita negociação. As relações de trabalho elas não estão sendo mais de cima para baixo, né? Elas estão sendo menos hierarquizadas, elas estão sendo aí como se fosse uma gestão, né? Lado a lado, né? E numa negociação ganha-ganha. Então, negociando no ganha-ganha, trazendo para o colaborador o que ele pode ganhar com aquele processo, né? E não só dizendo para ele que se ele não fizer, ele perde, né? Se ele não fizer, ele vai receber um castigo, né? Então, uma suspensão, um, talvez
uma suspensão, receber, perder algum benefício, né? Então, isso realmente não se sustenta a longo prazo, né? Porque a empresa ela não só passa por um tipo de mudança, ela pode ter diversas mudanças. Então, no ano, ela pode, no primeiro semestre, promover uma mudança, né? Propor uma mudança, e no segundo semestre ela vai ter uma outra mudança para realizar. A depender da forma como ela gere essa primeira mudança, ela pode não ter êxito na segunda, porque se essa primeira mudança não for feita de forma adequada, na negociação adequada, descobrindo que os colaboradores, como motivar os colaboradores a realizarem essas mudanças, a segunda pode ser um fiasco total, porque já vai estar todo mundo bem avesso, né? Todo mundo bem contrário, né? Quando a primeira proposta chegar, eles já podem se colocar contrários a seguir com essa proposta. Então, a gente vai ver aí, ó, quando a gente vai usar a razão para implementar mudanças, né? Então, veja, vão ser trazidas informações antes que as alterações sejam feitas. Então, a premissa básica é a prevalência da razão em si, a escolha racional da mudança, tanto pelos participantes como pelas partes envolvidas. Então, veja, a abordagem baseada na razão apela para a sensibilidade das pessoas, que têm uma visão utópica do universo organizacional. Então, não adianta a gente ir pela questão da razão, porque cada um vai ter uma razão diferente, né? Então, a razão do grupo pode ser que não seja vista, né? A razão do grupo pode ser deixada desconsiderada de lado e a pessoa ficar ali levando em consideração apenas as suas razões para aceitar ou não a mudança. Então, a minha razão é eu não vou aceitar a mudança porque eu posso perder meu cargo. Eu não vou aceitar a mudança porque isso vai alterar meu horário de trabalho. Isso não é bom para mim. Então, muitas vezes, é por aí que a sabotagem vem, né? Porque o indivíduo ele vai pensar ali no singular, né? Ele vai pensar em si. E aí, essa questão ela vai ser respaldada pelo grupo. Então, com base na realidade das organizações, é preciso reconhecer a existência de necessidades e razões individuais, de normas e sanções grupais e organizacionais. E o fato de que as organizações existem em comunidade, tanto sociais quanto profissionais. Tudo significa que a simples aplicação da razão não é suficiente para realizar mudanças. Ok? A empresa é um organismo racional, sem dúvida, mas não vai ser por aí a realização das mudanças não vão ser por aí. A via da razão não é a melhor via. A gestão da mudança por meio da reeducação. Então, a gente falou sobre a, a gestão da mudança por meio do poder, né? Ou por meio da razão. Então, o meio termo vai ser justamente a reeducação. Então, reconhecer que as pessoas vão precisar serem reeducadas, vão precisar ser informadas de como as coisas vão funcionar, vão precisar saber que o novo sistema operacional vai rodar de determinada maneira, que agora a forma como se embala o extrato de tomate é nesse formato. Então, as pessoas vão precisar ser reeducadas para isso. As pessoas talvez vão precisar ser reeducadas porque o novo horário de trabalho, a empresa começava a trabalhar às 8 horas da manhã. E a partir de agora, a empresa vai começar a trabalhar às 7 horas da manhã. E aí vão precisar ser reeducadas a isso. E aí é quando a gente viu também, no outro assunto, a questão da comunicação organizacional. Então, a forma como essa mudança é comunicada também vai trazer o êxito ou o fiasco dela. Então, a empresa precisa descobrir a melhor forma de comunicar, motivar as pessoas para acatarem essa mudança.
o gestor ele vai ter que ficar atento à motivação, vai ter que ficar atento ao reforço das ações, ou seja, os funcionários que receberam a reeducação, os funcionários que foram treinados para esse novo aspecto empresarial, eles precisam receber recompensas ou precisam receber sanções. Então, as questões, quem está acatando a mudança pode receber recompensas. E também dar feedback. O feedback de que você está indo no caminho, você está entendendo que o processo, como o processo está caminhando. Né? Então, dar feedback a algum colaborador, a algum grupo, de que eles estão no caminho certo. Né? Então, com isso, né, com essa questão da motivação, do reforço e o feedback, a gente consegue meio que desfazer a aprendizagem anterior, ou seja, a forma como as pessoas trabalhavam anteriormente. É o que aqui no slide chama de descongelar. Né? Desfazer a antiga aprendizagem, desfazer a forma como se fazia anteriormente. E incutir e consolidar a nova forma de fazer, a nova aprendizagem, a forma como se vai agora gerir o processo de qualidade da empresa, a forma como se vai operar essa transformação digital da empresa, a forma agora como a gente vai vender esse novo produto, a forma como se vai fazer o marketing desse novo produto. O linguajar que se vai, a forma como se vai abordar o cliente com esse novo produto. Né? E isso tudo, de novo, a comunicação empresarial, que a gente viu na outra aula, vai ser indispensável para que isso possa fluir da melhor maneira possível. Então, as pessoas vão precisar desejar, né? Vão precisar desejar fazer as coisas de uma nova maneira. O descongelamento vai meio que desfazer a resistência às mudanças. Então, o colaborador talvez não saiba a necessidade de mais essa capacitação, de mais essa reeducação, mas a empresa sabe. A empresa sabe, a empresa contratou, a empresa estudou, fez um planejamento estratégico que previa essa mudança. Então, ela vai capacitá-lo adequadamente para essa mudança. Alguns vão reconhecer essa necessidade, vão ser receptivos, né? E podem ser mais empáticos. Outros podem rejeitar ou menosprezar. Né? E talvez porque alguns possam ter dificuldade de aprendizagem, né? A pessoa que não tem muita facilidade para aprender, e ali pode demonstrar que eu sou incompetente, eu não sou tão inteligente assim. Outra questão também é que se estão me treinando é porque eu não sou competente o suficiente na minha função. Então, como a gente viu há pouco, as perspectivas da mudança, a forma como as pessoas vão encarar a mudança, elas são diferentes. Né? Vai ter uma ameaça e, através de eu me sentindo ameaçada, eu vou sabotar essa mudança. Então, a empresa ela vai ter que criar meios. A empresa vai ter que criar mecanismos para verificar as expectativas das pessoas com relação a essa mudança. Então, o lançamento de um novo produto. Qual é a expectativa? Um grupo vai ter a expectativa de que eu vou melhorar minhas comissões. Né? Um outro pode ter a expectativa de que esse produto é uma droga. O outro era muito melhor do que esse. Isso vai acabar com minhas comissões. Um outro pode estar motivado a essas vendas, pode estar motivado a aprender um novo sistema de TI. Poxa vida, eu vou aprender um novo sistema, se eu sair um dia dessa empresa, eu já sei 2 sistemas, já sei operar 2 sistemas. O outro vai dizer assim, para que eu quero aprender mais um sistema? Eu não consigo nem administrar esse na minha cabeça, por que eu vou aprender outro? E agora a gente vai ficar trabalhando com 2 sistemas,
enquanto tudo não foi migrado para o novo, né? Talvez uma pessoa pense, eu vou ficar alimentando dois sistemas. Então, tudo vai ser a expectativa e a motivação das pessoas para essa mudança. Tudo vai ser influenciado por isso. E aí, né, como as expectativas e motivações são diversas, o gestor ele deve mostrar ao empregado por que ele deve desejar mudar, por que ele deve entrar no processo dessa mudança. E outra coisa, o que ele vai ganhar com isso, né? E a forma como é comunicado. Se tem uma comunicação escrita, se tem uma comunicação através de vídeo, se foi muito falado numa reunião mensal, numa reunião diária, numa reunião quinzenal. Então, se já vem ali meio que fazendo a cabeça das pessoas para que essa mudança seja realizada. Então, isso tudo vai depender da comunicação organizacional também. A questão do treinamento para que as pessoas, né, aprendam a lidar com a nova forma de fazer determinada coisa. Treinamento para essa proposta de mudança. O treinamento para a mudança estrutural da empresa, o treinamento para aquisição, para fusão, o treinamento para automatização dos processos. Então, estruturação de um treinamento com linguagem adequada também, verificando a forma de montar esse treinamento, né? Se vai ser um treinamento mais técnico, mais operacional. Outra coisa, esse treinamento ele deve espelhar muito a realidade de trabalho. Ele não deve ser muito distante da realidade de trabalho para que o colaborador possa assimilar adequadamente e depois, quando ele voltar para o seu ambiente de trabalho, ele possa empregar aquilo. Porque se for um treinamento muito técnico, um treinamento muito teórico, né, tem gente que não assimila bem teoria. Então, o treinamento deve ser, quanto mais didático, melhor. Deve também envolver demonstração, né? Demonstrar como serão as coisas, o novo formato. E o empowerment, né? Que é justamente empoderar as pessoas. Empowerment significa empoderamento. Empoderar as pessoas para que elas tenham autonomia na base e possam fazer o que é proposto, né? Entregar o novo formato que é proposto. Por meio do treinamento e da demonstração do seu propósito, os funcionários sentem-se mais preparados para a adoção de comportamentos que antes raramente imaginavam possíveis. Os novos comportamentos devem ser ensinados com sensibilidade e cuidado. Ou seja, os novos comportamentos serão ensinados no treinamento, né? Serão ensinados na demonstração. E aí ensinados de forma a atingir o colaborador de forma cuidadosa, né? Porque se for feito de forma grosseira e não sensível, pode ser que não engaje os colaboradores na proposta de mudança. Essa é a possibilidade, né? Lembrando que as pessoas têm razões diferentes, as pessoas podem sabotar o processo de mudança e que o ser humano ele não se sente seguro com mudança. A mudança é uma ameaça para ele, né? O ser humano, o nosso cérebro, ele gosta de coisa que é familiar. Então, a gente gosta muito do conforto. O nosso cérebro trabalha com economia de energia. E o que é economia de energia, né? O nosso cérebro. É aquela coisa do piloto automático. A gente adora estar no piloto automático. A gente gosta de fazer as coisas sem pensar. E quando chega uma proposta de mudança, vai ter que pensar. A gente vai ter que ser reeducado, né? Vai ter que ser treinado para fazer as coisas naquele novo formato. Então, eu vou ter que gastar massa cinzenta, né? Eu vou ter que gastar meus neurônios aqui para assimilar uma nova proposta da empresa. Então, é melhor ficar no piloto automático. Eu já fazia isso de olhos fechados. A gente escuta muito isso. Eu já fazia isso de olhos fechados. Por que agora
essa invenção dessa mudança? A gente vai ver que vai ser importante as pessoas que são responsáveis pelas mudanças, os agentes de mudança, que conheçam um pouquinho de psicologia, que conheçam um pouquinho de como as pessoas funcionam nessas propostas de mudança. Os próprios gestores, né, serem treinados sobre como as pessoas reagem em frente aos processos de mudança, sensibilizados com relação a isso, para que fiquem atentos ao que está ocorrendo no grupo, né? Uma pessoa mais, como direi, uma pessoa mais motivada para aquela mudança, outra que não está nem aí, outra que está se sentindo ameaçada, outra que é depender do momento que está vivenciando, né? A gente viu também as questões de que as pessoas têm seus problemas pessoais e, de repente, alguém está passando por um problema pessoal, dificuldade num casamento, está com um problema de saúde, e aí o gestor pode olhar, achar que aquela pessoa não está querendo reagir à mudança, mas, no entanto, aquela pessoa não tem recursos pessoais para reagir àquilo, porque está passando por um problema específico naquele momento. Então, não é um problema com a mudança proposta, é um problema com as questões pessoais dela. Então, o gestor precisa estar atento a isso, que nesse momento pode não ser favorável para determinada pessoa essa proposta de mudança. Então, o comportamento, né, ele vai ser consolidado com a aplicação do reforço, ou seja, a recompensa ou o reforço de reforçar a informação e dar o feedback adequado, né? O feedback de que você está bem no processo ou você precisa se fortalecer em eh, determinado, determinada etapa do processo, né? Então, e se a pessoa recebe o feedback, recebe o reforço, ela vai manter aquele comportamento. E para extinguir o comportamento, a gente pode ter alguma punição, né? Então, se a pessoa recebe uma punição, ela vai extinguir o comportamento e não vai mais fazer aquilo. Então, a questão de recompensa e punição, para que a gente possa ter consolidação do comportamento, é o que está sendo trazido aqui, né? Mas as recompensas positivas é que realmente vão fazer com que o comportamento se instale. Então, se houver o reconhecimento, né, de que o colaborador está no caminho certo, né? Se for dado um reforço, um novo curso para esse colaborador, para fortalecer aquele processo também, é uma boa estratégia para que a mudança realmente opere, seja operada. A questão que a gente precisa estar atento também, né? Lembrando, gente, de novo, eu vou fazer um alerta, de que o Departamento de Recursos Humanos é quem geralmente orquestra essas mudanças, tá? Então, o Departamento de Recursos Humanos precisa estar muito atento das expectativas das pessoas, da motivação das pessoas, das recompensas que serão dadas às pessoas se seguirem o caminho proposto, né, pela mudança, né? E também nos treinamentos, né, o Departamento de Recursos Humanos ficar atento para que os métodos, né, para que a didática que seja utilizada seja exitosa e que seja mais próximo possível do ambiente de trabalho do colaborador, né? Para que quando ele for aplicar o treinamento na prática, ele não tenha perdido as informações, né? Então, aqui está falando, uma possível estratégia para minimizar a perda é criar uma situação de treinamento semelhante ao do ambiente real de trabalho. Então, faz isso. Faz um ambiente que meio que seja um Ctrl+C, Ctrl+V do ambiente de trabalho. E também recompensa o colaborador, né? E que os seus superiores também estejam
com as novas habilidades, né? Estejam fazendo, estejam agindo de acordo com a mudança proposta, porque assim ele vai se sentir motivado a se manter, a manter aquele comportamento novo, né? O comportamento que ele foi treinar. Se os seus colegas, seus superiores, não estiverem agindo de acordo com o que foi proposto, ele vai se sentir desmotivado, né? E não vai usar, não vai realizar o comportamento que ele assimilou recentemente. Então, por isso, né, que o comportamento do gestor, o treinamento dos gestores deve ser feito primeiro, para depois se treinar os subordinados, né? Porque eles vão servir de fonte de reforço e feedback para que, quando o subordinado volta ao seu ambiente de trabalho, os gestores, né, os seus chefes, já estejam agindo daquela maneira. E aí não destoe, né? É aquela coisa de ser o exemplo, né? O gestor ser o exemplo do comportamento que ele está exigindo. Se ele quer determinado comportamento, ele precisa estar agindo de acordo, né? Não é aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não, né? Eu faço o que eu faço, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço, né? Tem que ser realmente o exemplo dentro do departamento para o comportamento que está se querendo forjar, né? O novo comportamento que está sendo necessário para a realização da mudança. A mudança ela pode ser fomentada, né? Realizada através de gestores externos, de agentes externos. Então, muitas vezes, uma pessoa de fora vai ser uma ajuda. Vai ser uma ajuda porque vai mudar o status quo, ou seja, mudar o que está ali. Tirar as coisas de lugar, né? Mudar o status quo é mudar de lugar. Então, se você traz uma pessoa de fora, você está trazendo sangue novo. Então, um agente externo pode ser positivo. Pode ser positivo trazer uma pessoa de fora que já fez isso em outras empresas, que tem uma vasta experiência na área. E aí, esse agente de mudança precisa ter uma boa relação com as pessoas que estão na casa, né? Com as pessoas que são responsáveis por essas decisões de mudança. E aí, esse agente de mudança pode ser crucial para esse processo que se visa fomentar dentro da empresa. Esse agente de mudança externa, ele pode ser um funcionário externo, né? Pode ser um funcionário temporário, que vai ali agir só naquele momento da mudança. Então, ele pode ser de uma universidade, pode ser de uma empresa de consultoria, pode ser até do próprio escritório central dessa empresa, ou de uma outra filial dessa empresa, né? Então, vem ali só para fomentar aquele processo, só para trazer aquele comportamento que precisa ser implementado. Depois que ele fizer tudo isso, ele pode voltar para o seu ambiente, né? Seria momentaneamente essa presença desse agente externo. Ele vai ser aí contratado por essa organização, vai ter um compromisso com prazo determinado, né? Depois de terminar, depois de fazer o que estava previsto, ele vai embora para seu outro ambiente de trabalho, né? E aí ele vai ser um agente facilitador desse processo de mudança. A gente pode também ter uma coisa mista, que seria agente de mudança externos e agente de mudança interno, né? Eles poderiam estar criando esse programa de mudança com essas pessoas que vêm de fora, com a experiência de fora, e uma pessoa que já está mais integrada à empresa e também que já foi treinada para poder fomentar nos novos colaboradores esse novo comportamento. E aí, pode ser uma pessoa que esteja já à frente de um departamento, né? Ou alguém que, em outros momentos
de mudança foi bem sucedido, né? Foi uma pessoa que é um multiplicador. Então, essa pessoa indicada pela empresa pode ser uma pessoa que está formada para ser um multiplicador de novos comportamentos, né? E aí, esse agente externo, ele vai precisar muito desse apoio, tanto desse agente interno, quanto da alta administração da empresa, para que as mudanças sejam reiteradas, né? A necessidade que as mudanças sejam realizadas. Aí vai ter uma observação de que esses formatos que a gente trouxe agora, né, do agente externo, do agente interno e o misto, agente interno e externo, né, tem vantagens e desvantagens. O externo vai ser considerado um estranho e o agente externo pode trazer, pode não saber da cultura, pode não conhecer a cultura. E aí pode criar alguma dificuldade nessa gestão da mudança, né? Não sendo, não tendo uma gestão harmoniosa. Essa pode ser uma desvantagem do agente externo. O agente interno, a gente pode ter um problema de que ele vai, pode ser que ele só ajude, né? Só seja mais favorável às pessoas que ele já conhece. E aí algumas pessoas podem resistir porque tem algum problema com ele no passado, ou já teve alguma questão, é, algum, alguma discussão, né? Pode achar que o cara se acha, porque toda vez é ele que é chamado para ficar à frente das mudanças, né? Então, o agente interno tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo. O agente interno, o aspecto positivo dele também é a questão do custo, né? Porque ele já é uma pessoa que faz parte da empresa e já sabe os caminhos, a maioria dos caminhos, foi uma pessoa que se entende, que foi formada antes para poder estar pronta para fomentar essa mudança, né? E esse é o aspecto positivo, né? O outro é realmente se ele não tiver um bom relacionamento, de preferência que seja uma pessoa que tenha uma boa habilidade de relação interpessoal para poder motivar as pessoas a essa mudança. Aqui tem o tipo de intervenção mista, né? A combinação da equipe externa e externa, que o autor fala que é raro, mas tem excelentes chances de sucesso. Acaba que as pessoas vão confiar mais no processo, e aí vai ser um contato mais positivo, podendo reduzir a resistência das pessoas à proposta que está sendo feita. Então, e aí esse agente externo e esse agente interno, com uma boa comunicação entre si, eles podem realmente fechar as arestas, né? E falarem uma língua, desenvolverem um formato de comunicação que favoreça a essa mudança. Gente, perguntas? Vocês estão caladinhos hoje? Não tem nenhuma pergunta no chat. Estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa aula. Vocês têm alguma pergunta? Nenhuma pergunta, estou vendo aqui no chat. Tá, gente. Então, o assunto que vimos hoje, né? Esses dois assuntos aí, que dizem respeito à gestão da empresa familiar e também a questão da mudança no âmbito empresarial. É super importante para quem vai estar no Departamento de Recursos Humanos, né, trabalhando ou numa empresa familiar, né, ou à frente de mudanças numa empresa de grande porte. Então, lembrando que mudança não é uma coisa confortável para o ser humano e que a sabotagem vai ocorrer porque o ser humano pode estar se sentindo ameaçado com essa mudança.
As formas que a gente tem de fazer isso, né, através de agentes internos, através de agentes externos, ou através de uma forma mista, isso pode ser tanto na empresa familiar, né, quanto numa corporação qualquer, um outro tipo de organização. Ok, gente, então até a próxima semana. A gente se encontra para concluir nossa disciplina. Boa noite.